Então vamos lá, vamos ver. Vanessa, pessoal, vamos lá então. Sala. Então agora nós vamos trabalhar o último capítulo dos crimes previsto na parte especial do Código Penal. Tá bom? Então nós vamos agora ver os crimes contra a administração pública. Como eu já disse, é o último capítulo, mas ele tem algumas divisões, tá? Algumas divisões importantes que eu quero explicar para vocês já no início. Então vejam, preste atenção já nos capítulos, pessoal, para vocês entenderem algumas questões específicas, como, por exemplo, os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, do artigo 312 ao artigo 327, eu vou tratar com vocês desses crimes, pessoal. É óbvio que aqui nós precisamos dessa condição de funcionário público. Por quê? Aí vocês podem perguntar, fracasso, e o particular? Ele não pratica contra a administração pública? Sim, ele pratica contra a administração pública. Eu tenho, então, os crimes do artigo 328 ao artigo 337. Eu tenho ali os crimes contra a administração geral, tá? Praticados por quem? Pelos particulares. Depois tem lá um artigo que fala praticados contra a administração estrangeira, tá? Praticado contra a administração estrangeira. E, por último, pessoal, por último, na verdade é o penúltimo capítulo, fala dos crimes praticados contra a administração da justiça. Então, o legislador elencou algumas condutas que podem atentar contra a administração da justiça. Vocês já sabem alguma, já ouviram falar, falso testemunho, falsa perícia, tá? Coação no curso do processo. Então, são condutas que atrapalham a administração da justiça, que atentam contra a administração da justiça. Então, para tutelar, buscando tutelar a administração, mas no que diz respeito à sua atividade voltada para a justiça, o legislador elencou esses crimes. E por último, pessoal, nós temos lá num único artigo, com várias alíneas, nós temos os crimes que atentam contra as finanças públicas. Então, aqui são crimes em que nós vamos precisar um pouquinho recordar ou relembrar algumas questões relacionadas a direito financeiro ou finanças públicas que vocês viram com os outros professores. Não é um capítulo dos mais fáceis, nem dos mais atraentes, mas vocês precisam estudar e nós precisamos conversar sobre esses crimes. Tudo bem, pessoal? Então vejam aí o que nós vamos trabalhar hoje. Nós iniciaremos hoje e eu acredito que até que durante um período aí, deixa eu só pegar aqui, então nós vamos trabalhar nesse finalzinho de semestre e no terceiro bimestre nós precisamos esgotar todas as matérias, os crimes dessa parte, porque depois nós vamos trabalhar legislação especial, estatuto de desarmamento, tráfico de drogas e crimes de trânsito. Esse é o nosso objetivo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje nossa atividade vai ser principalmente com relação aos crimes praticados por funcionário público, tá, pessoal? Então, esse destaque aqui, crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Pessoal, sempre tem dado problema essa minha apresentação no começo aqui. Deixa eu voltar aqui. Não sei por que ele tá girando para vocês, não tá, né?
tá, porque eu tenho aqui também. Pessoal, então veja. Deixa eu só pegar. Sala, então veja. Aqui eu preciso chamar a atenção para vocês para esse destaque da questão de praticado por funcionários públicos. Sempre quando os professores, nós vamos conversar com os alunos e nós queremos falar com relação ao sujeito ativo, nós perguntamos para os alunos, sujeito ativo, ele é crime comum ou crime próprio? Aí, crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Então, aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com essas questões que vocês já viram. São crimes praticados por funcionário público. Aí a gente pede um exemplo para o aluno. Não raras vezes ele aponta ou o infanticídio ou ele aponta o peculato. Ok, pessoal. Então, porque ele já ouviu falar que o peculato são praticados por funcionários públicos. Só que aqui nós temos uma denominação um pouquinho diferente, pessoal. Nós chamamos, além de ser um crime próprio, nós chamamos de crimes funcionais, tá? Crimes funcionais que são praticados pelos funcionários públicos. São crimes próprios, pessoal. São crimes próprios. Só que tem esses crimes próprios, pessoal, agora que nós já estamos nesse capítulo, você vai entender que esses crimes funcionais, que são de uma forma geral, crimes próprios, eles têm uma subdivisão, tá? Que eu preciso que vocês entendam essa subdivisão. É essa daqui, pessoal. Nós temos crimes que são próprios, essencialmente próprios, tá? Que significa dizer o quê? Que se você excluir, se você excluir a qualidade de funcionário público, se você excluir essa qualidade de funcionário público, a conduta ela fica atípica. Há uma atipicidade absoluta. Você tira a qualidade de funcionário público e o fato fica atípico, não é crime. Ok, fracasso, mais ou menos. Bom, vamos então entender o impróprio. No impróprio, pessoal, nos crimes funcionais impróprios, se você exclui a qualidade de funcionário público, se você exclui a qualidade de funcionário público, nós não temos uma atipicidade da conduta. A conduta ainda continua sendo crime, mas há uma desclassificação, pessoal. Deixa de ser o crime praticado contra a administração pública e passa a ser um outro tipo penal previsto na legislação. Tá? Então, nós falamos que é uma atipicidade relativa. Então, veja, pessoal, crimes funcionais próprios na sua essência, essencialmente próprio, ele resulta na atipicidade, excluindo a capacidade do sujeito ativo, a qualidade de funcionário público, a conduta fica atípica, tá? Nos impróprios, não há atipicidade absoluta, há uma atipicidade relativa. O crime modifica, deixa de ser um crime contra a administração pública e passa a ser um outro tipo penal. Fracasso, não tá legal. Vamos fazer diferente, tá? Pessoal, vejam o artigo 312 do Código Penal. No artigo 312 do Código Penal, que nós vamos estudá-lo hoje, fala apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, de que tenha posse. Sala, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou bem móvel. Pena de 2 a 12 anos. Se nós excluirmos a qualidade de funcionário público, pessoal, se nós excluirmos a qualidade de funcionário público, a conduta não fica típica.
apropriar-se de dinheiro, valor ou outro bem móvel. Nós vamos ter o crime de apropriação indébita. Então, vejam, a apropriação indébita, pessoal, a pena é de 1 a 4 anos. Tá? Só que a apropriação indébita ele é praticado por qualquer pessoa. É crime comum. E crimes contra o patrimônio geral, não contra o patrimônio da administração. Então, vejo, pessoal, você excluindo do peculato a condição de funcionário público, aquela conduta deixa de ser o crime de peculato e passa a ser um crime de apropriação, do artigo 168. Agora, isso é uma atipicidade relativa, há uma desclassificação. Às vezes, pessoal, então vejam, já caiu, vou explicar para vocês aqui, já caiu no exame da ordem, em que a tese era exatamente isso. O aluno ele tinha que desconsiderar essa condição de funcionário público, defender que o réu não era funcionário público para fins penais, para quê? Para que o juiz operasse a desclassificação, tá? A tipicidade relativa, para que ele fosse eventualmente se condenado pelo crime de apropriação indébita. Então já muda de 2 a 12 anos para de 1 a 4 anos, pessoal. Então veja, essa é uma mudança significativa. Agora vejam, pessoal, vejam uma tipicidade absoluta, os crimes funcionais próprios, tá? Vejam, olha o artigo 319, que é o exemplo clássico de uma tipicidade absoluta. No artigo 319, são crimes praticados por funcionários públicos, tá? Só aqui não tem expressão dentro, mas está no capítulo. Então, o funcionário público que retarda, deixa de praticar indevidamente atos do seu trabalho, da sua função, ou praticá-lo contrária à lei, de forma contrária à lei, vejam, sala, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, vejam, funcionário público que retarda, deixa ou pratica de forma contrária à lei, importante que nós vamos estudar isso. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ele comete o crime de prevaricação. Ele comete o crime de prevaricação. O funcionário público prevarica. Agora, veja, pessoal, numa empresa particular, o funcionário, o empregado que retarda a entrega de uma mercadoria, tá? O funcionário que faz uma conduta não contrária a um dispositivo legal do contrato de trabalho dele, ou contrária a uma lei, tá? Ainda que seja para satisfazer o interesse da namorada, o interesse da mãe, o interesse de um amigo, tá? Ele deixa de encaminhar um boleto para a namorada, ele deixa de encaminhar um boleto para um amigo, tá? Pessoal, então vejam, não tem crime. Tá? Não tem crime, porque na iniciativa privada nós não temos a figura da prevaricação. Ele pode ser demitido, ele pode sofrer as consequências na esfera civil ou na esfera trabalhista, mas não na esfera penal, como o funcionário público. Então, essa conduta aqui, semelhante na empresa privada de prevaricação, nós não temos. Então, isso é uma atipicidade absoluta, uma total atipicidade do fato. Então, lembra dessa classificação? Eu vou perguntar para vocês na próxima atividade a diferença entre crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios, tá? Pessoal, como nós estamos falando de crimes funcionais, eu não poderia deixar, então vejam aqui, só complementando, que se você tira a condição de funcionário público, ela passa a ser uma atipicidade do fato absoluta, não tem crime. Então, como eu estou falando, seguindo a matéria, como eu estou falando para vocês, tá, de crimes funcionais, eu tenho que falar desse item aqui, tá, que diz respeito ao rito especial para os crimes praticados por funcionários públicos. Só vou chamar a atenção disso daqui, tá? Porque eu tratei do assunto. Pessoal,
vocês estão estudando com o professor Cláudio os ritos ordinário, sumário e sumaríssimo. Vocês estudaram lá todo aquele procedimento, o procedimento do júri, que é um procedimento especial, e vocês sabem lá o procedimento ordinário. Tá? No procedimento ordinário, pessoal, para aqueles crimes punidos com pena superior, igual ou superior a 4 anos, vocês sabem que tem lá denúncia ou queixa. Estando de acordo a denúncia ou queixa, o juiz vai receber, presta atenção, ele vai receber a denúncia ou queixa, ele recebe a denúncia ou queixa, ou rejeita liminarmente. Agora, ele recebendo a denúncia, ele manda citar o réu para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Aí o réu apresenta a resposta à acusação. Mas vocês sabem, tá, que nos crimes praticados por funcionários públicos, nos crimes funcionais, nós temos um rito especial, um rito lá do artigo 513 ao 518. Depois, o que que fala, pessoal? O que que tem de especial nesse rito dos crimes praticados por funcionários públicos? É especificamente o artigo 514, Sala. O 514, ele fala que nos crimes afiançáveis, pessoal, hoje praticamente todos os crimes praticados por funcionários públicos são afiançáveis, tá? Então, nos crimes praticados por funcionários públicos, estando a denúncia ou queixa em ordem, na devida forma, no procedimento ordinário, pessoal, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz manda citar o réu. Aqui não, pessoal. Aqui o juiz recebe a denúncia, perdão, lá no procedimento ordinário, ele recebe a denúncia e manda citar o réu. Aqui, pessoal, antes do juiz receber a denúncia, o juiz vai mandar autuá-la, ó, não fala em recebimento. O juiz manda autuá-la e ordenará não a citação, a notificação do acusado, notificação, um ato futuro, para responder por escrito no prazo de 15 dias. Para não confundir com resposta à acusação, nós chamamos isso de defesa preliminar. Tá, pessoal? Então, é isso que tem de diferente. Depois que o funcionário público ele apresenta a defesa preliminar, o juiz vai receber ou não a denúncia ou queixa-crime, pessoal. Então, veja, a defesa preliminar ela vai combater, ela vai tentar convencer o juiz a não receber, sequer receber a denúncia. Sequer receber a denúncia, pessoal. Então, é antes da citação, é antes do réu, do juiz receber a citação. E isso, pessoal, é uma fase imprescindível nas hipóteses de crimes praticados por funcionários públicos. E por que eu falei? Porque às vezes no exame da ordem, eles perguntam lá entre aquelas questões que vale ponto, que são importantes, eles colocam qual é a consequência da falta, como é o procedimento e qual a consequência da falta dessa defesa preliminar. É nulidade, tá, pessoal? A regra é a nulidade porque é um ato essencial, é especial, tá? Então, tem que cumprir essa fase, porque depois segue a sequência do procedimento ordinário. É a única questão específica é o artigo 514. Tudo bem, pessoal? Então, falou lá, crimes praticados por funcionário público, acende a luzinha amarela, você sabe que tem um procedimento especial, vai lá no artigo 513 ao artigo 518, tá bom? Ok, sala, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui, se fizer alguma... Gilmar falou bom dia. Deixa eu ver quantos alunos eu tenho aqui na sala. 44. Tá bom. Tá bom. Quem viu, olha para fora lá só para vocês verem, pessoal. Tá neblina, tá bom para dormir, hein? 44 deve estar dormindo. O pessoal deve estar dormindo e ouvindo a voz do fracasso. Ou abaixa o volume, depois grita presente. Pessoal, mas lá, seguindo o procedimento especial, agora, tá? Pessoal, por que eu falei? É outra questão pedida também, pessoal. Conceito de funcionário público.
Sala, conceito de funcionário público, você não precisa decorar, tá? Assim como eu sempre falo para os meus alunos, conceito de casa. Conceito de casa, pessoal, o que que é casa? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Você não precisa decorar. É só você ver lá o artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. O artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, ele é uma norma explicativa, não incriminadora, está dentro do Código Penal, mas é uma norma não incriminadora e que é uma norma penal explicativa. Ele fala o que considera-se casa. Artigo 150, parágrafo 4º. Está explicado lá. Você precisa lembrar disso. O que é casa? Aí o aluno fica pensando, casa? Casa? Fracasso. Está lá no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. E o que é funcionário público? O que considera funcionário público, Sala? Também a resposta é o artigo 327 do Código Penal. Então, é uma nota explicativa, é uma norma em que está definindo e explicando o que é funcionário público, pessoal. Então, funcionário público é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego ou função pública. Ainda, detalhe, pessoal, o que você tem que todo mundo já deve ter ouvido falar, ainda que transitoriamente, sem um vínculo estatutário, sem estabilidade e mais sem remuneração, pessoal, exercendo uma função pública de forma transitória ou não, com ou sem remuneração, ele é considerado funcionário público, pessoal, para fins penais, nos termos do artigo 327 do Código Penal. Tá, pessoal? Então, vejo, você que tem lá, que participa do Tribunal do Júri, quando você está lá no Tribunal do Júri, transitoriamente sem remuneração, você pode praticar peculato, se você não é funcionário público. Você pode praticar peculato. Você pode praticar corrupção passiva, tá? Se você receber a promessa, a vantagem lá durante o Tribunal do Júri, corrupção passiva. Nós vamos estudar aqui. Eu sem remuneração, pessoal. Se você exerce no domingo, dia de eleições, você está lá como mesário, você está lá ajudando, organizando a fila, ajudando o pessoal ali, você está trabalhando para ali você é considerado funcionário público. Tá bom, pessoal? Aí, o artigo 327. A questão que sempre cai, pessoal, é o funcionário do Banco do Brasil, o funcionário de sociedade de economia mista. Tá? Então, não é administração pública direta que eu estou falando aqui, como eu falei no caput. Agora, e a administração pública indireta? Aí, o parágrafo único do Código Penal, do artigo 327, ele fala que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal, pessoal. Paraestatal. Na administração indireta. Isso vocês estudaram ou estudam com o Eduardo Vela. Administração indireta, pessoal, aquelas 4. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Então vejam, pessoal, o artigo 327, ele, para fins penais, ele equipara o funcionário do Banco do Brasil, o funcionário da FUNAI, o funcionário, obviamente, do INSS, tá? O funcionário da Petrobras, ele considera como funcionário público para fins penais, pessoal. Só que ele trata de entidade paraestatal. Quando ele trata de entidade paraestatal, pessoal, nós entendemos, a corrente majoritária entende que trata-se de administração indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. No entanto, Sala, olha, preste atenção aqui. No entanto, tem uma corrente minoritária
Presta atenção e veja como é significativa e tem uma consequência esse entendimento, pessoal. No entanto, tem uma posição minoritária que entende que a administração paraestatal ela deve ser interpretada de forma restritiva, que norma penal, o que é entidade paraestatal? Essa é a pergunta. Norma penal você deve interpretar de forma restritiva. E fazendo uma interpretação restritiva, essa corrente minoritária entende que entidade paraestatal é apenas a autarquia. Tá? Só a autarquia. Só aqueles que trabalham em autarquia são equiparados a funcionário público. Vejam, pessoal, fracasso. Qual a consequência disso? Tem a consequência disso, pessoal. Vou mostrar aqui atrás para vocês. Vejam, tá aqui, ó. A consequência disso caiu, inclusive, no exame da ordem, pessoal. Era uma tese, era uma segunda tese que eles queriam. Caso o juiz não absolvesse o funcionário pelo crime imposto que ele estava sendo acusado, que operasse a desclassificação, porque ele era funcionário do Banco do Brasil, de uma sociedade de economia mista. E por uma corrente minoritária e que faz uma interpretação restritiva do que considera-se entidade paraestatal, funcionário do Banco do Brasil não é considerado funcionário público. Logo, deve operar a desclassificação para apropriação indébita. A pena já cai de 1 a 4 anos, pessoal. Era uma tese que foi pedida no exame da ordem. Queriam exatamente essa corrente restritiva aqui. Difícil buscar, mas você tem que ir guardando. Era uma das teses pedida no exame da ordem. Estava aqui a resposta. Pessoal, conceito de funcionário público estrangeiro e por equiparação, temos lá no artigo 337 do Código, tá? Do Código Penal. Será visto oportunamente, tá? Agora, causas de aumento de pena, pessoal. Nós vamos estudar um capítulo agora. Pessoal, deixa eu só fazer uma complementação aqui, antes de eu falar das causas de aumento de pena. Nesse rito especial aqui, por que o legislador, ele buscou dar uma oportunidade para o funcionário público antes do recebimento da denúncia? Pessoal, aqui é porque é o seguinte, quando um funcionário público ele é processado, existe um desgaste, não só para ele, como para a função, para a instituição a qual ele pertence. Então, imagina, o fracasso está sendo processado. O que o fracasso é? Delegado da Polícia Civil. Poxa, a Polícia Civil, olha o que o cara fez, funcionário da Polícia Civil. Então, há um desgaste para a Polícia Civil, há um desgaste para o Poder Judiciário quando um funcionário oficial de justiça está sendo processado. Então, ele tem esse direito de apresentar essa defesa para que, se ele apresentar argumentos suficientes que autorize o juiz a não receber a denúncia, evita esse desgaste. Nós falamos assim, evita ações penais temerárias, que vai chegar ao final e não tem provas suficientes para suportar uma ação penal. Aí o juiz já arquiva, de plano, rejeita liminarmente a denúncia, tá, pessoal? Só essa complementação aí do porquê o motivo. Ah, não, fracasso, porque é funcionário público, ele tem esse direito. Não é olhando para o funcionário público. O legislador olhou para a administração pública, para evitar desgaste para a administração pública. Sala, e aqui causas de aumento de pena que nós vamos estudar. Olha, cargos são aqueles cargos, pessoal, são aqueles cargos que a pessoa tem uma maior confiança, tá? Ou aqueles que não prestaram concurso público e por confiança foram nomeados para exercer uma função pública. Então, essas pessoas já estão lá por uma questão de confiança.
E eles traindo essa confiança do gestor público, pessoal, da administração pública que permitiu isso, aí ele é punido de forma mais severa. Assim como aqueles que também têm uma confiança, que exerce um cargo mais importante de direção ou assessoramento. Tá? São aquelas que pessoas que assessoram a tomar decisões, que exercem cargo de direção. Então, essas pessoas, elas são punidas de forma mais severa, tá? Porque a função que eles exercem tem maior consequência, tá? E eles, praticando conduta, há uma repercussão maior. Então, você pega lá um diretor do fórum, tá? Então, teve mais acesso ao dinheiro do fórum, a quem trabalha ali no cargo de direção. Tem mais facilidade para trabalhar com esse dinheiro, com esses bens, aí desvia, punido de forma mais severa, e cargo de comissão. Pessoal, então veja o seguinte, eu trago aqui para vocês, embora vocês não tenham perguntado, tá? Embora ninguém tenha perguntado, notificação é como procedimento da lei de drogas, Thaís? Isso, Thaís, exatamente. Bem destacado, Thaís. Eu não quis misturar muitos procedimentos, mas parabéns, Thaís, é exatamente isso, os pedidos são os mesmos, tá? Você, Thaís, lá na lei de drogas, você vai pedir também a rejeição da denúncia. Calma, eu já vou voltar. Eu já vou voltar, tá bom? É que eu mesmo coloquei aqui para amenizar um pouco a minha vista aqui, que eu estou ficando cada dia mais jovem. Então, também vou desenvolver mais a minha visão com o tempo, é que eu mudei para mudar um pouquinho o ar e falar com vocês. Pessoal, Thaís, é exatamente isso, ó, pessoal, presta atenção no que a Thaís falou. Lá nas drogas temos a mesma regra e vocês vão usar o 395 para pedir a rejeição. Sala, uma pergunta que vocês não fizeram, tá? É como que fica aqueles funcionários das concessionárias, das permissionárias, das conveniadas de serviço público, tá? Vocês não fizeram, mas eu trouxe aqui para vocês uma observação com relação, peguei até uma parte que fala no julgado do Rui Stocco, tá? Penalista, em que eles falam que ele trabalha. Deixa eu só voltar aqui. Voltou a tela aí, pessoal? Agora tirei a tela do Paulo aí. Ok ou não? Saiu? Agora? Saiu, porque para mim aparece aqui também. Eu estou no celular, estou vendo também. Pessoal, então vejam. Tendo isso em vista, os órgãos da administração descentralizada que vocês aprendem com o professor de direito administrativo, aquele careca lá, o Eduardo Vela. Pessoal, presta atenção na TV Tem. Na TV tem um cara de Ourinhos que ele apresenta, ela apresentou aquele roubo. Veja se não é a cara do Eduardo Vela. Todo dia que eu olho, o Eduardo Vela está aqui na hora do almoço. Olha, além de ser o diretor, olha para vocês na TV Tem, no horário de meio-dia, se não aparece lá, acho que o nome dele é Romeu, o repórter, a cara do Eduardo Vela. Todo dia ele está na hora do almoço. Mas voltando aí. Pessoal, então vejam, órgãos descentralizados, tá, pessoal? Empresas prestadoras de serviços públicos contratadas ou conveniadas em atividades típicas dos estados, tá? Refere-se a entidades paraestatais, autarquias, concessionárias e permissionárias de serviço público e as empresas privadas conveniadas. Ixi, agora. Pessoal, então veja, seja como for, por vontade expressa da lei, os empregados dessas empresas privadas, atuando junto ao Estado ou exercendo atividade de seu interesse, são equiparados a funcionários públicos. Em síntese, para fins penais, consideram-se funcionários públicos, independentemente da forma de admissão, regime jurídico ou remuneração, as pessoas físicas que exercem as funções em caráter permanente ou transitório na administração direta e indireta, autarquias, entidades paraestatais, de que espécie a empresa pública, sociedade de economia mista e serviços sociais autônomos,
e fundação da União, Estado e município. E ainda, olha, os empregados de empresas privadas, permissionárias ou concessionárias, prestadores de serviços contratados ou participantes de convênio para a execução de atividade típica do Estado. Entenderam, pessoal? Então, essa pergunta sempre vinha. Hoje vocês não fizeram porque devem estar com sono, tá? Mas eu vou perguntar aqui agora. Sala, olha, leiam essa pergunta, pessoal. Nós estamos estudando os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Eu quero saber se é possível, olha, o crime de peculato, só antecipando para vocês, ele exige a condição de funcionário público, tá? Agora, Sala, fala comigo aqui. Mais um clone. Ah, o Vinícius, é verdade. Esse dia estava passando. Não que eu assista, eu vejo o pessoal, estava passando o clone no Viva. Pessoal, será que é fruto dessa novela, Eduardo? Tá. Pessoal, Vinícius, responde aí para mim, Vinícius. E a Regiane do Vilas também. Ela vai adorar agora, né, que eu estou falando o nome dela. Ô, Regiane e Vinícius, responde aí para mim. Eu quero saber se o particular pode praticar peculato. Thaís, você não vale. Eu quero saber. Vai, Regiane, escreve aqui que você não está participando. Ana Cláudia, sim. Ah, tudo bem. Agora meu material fala aqui, ó. Sim. A resposta, ó, espetacular a resposta. Sim. Olha, 10. Aí, Paulo, por que o aluno não tira nota? Ele fala sim. O Guilherme, apenas como partícipe, deve ter. Ana Cláudia, nossa, olha que sala boa, hein? Parabéns, hein, pessoal? Devagar, vocês somaram aí, somaram esforços. Literalmente é isso aí que é uma soma de esforço. Um sim, o outro já vem para ajudar o outro. Aí sim, aí eu consigo dar nota, entendeu? Exatamente. Aí a sala tirou nota. Por isso que eu falo que vocês vão ser aprovados comigo. Porque essa participação, Paulo, é isso que eu falei, tá? Que a participação no que eu digo a respeito, a sala participa, tipo trabalho em grupo, que cada um faz sua parte e junta tudo no final. E aí só é isso, tudo planejado. E aí alguns, exatamente isso. Pessoal, então vamos traduzir isso que a Ana, que o João, que o Guilherme, que o Vinícius, que o pessoal falou, e aí a Regiane não se manifesta, permanece inerte, tá? Então, vamos lá, pessoal. Sala, então vejo, a pergunta ela é uma pergunta clássica, eu vou ter que fazer para vocês na prova, isso é inevitável. Para quê? Para você acender a luzinha amarela. O particular pode responder por crime de peculato? Sim, exatamente como foi respondido pela sala. Por quê, pessoal? Quando ele pratica o crime em concurso com o funcionário público, em concurso com o funcionário público, e essa condição de funcionário público, por força do artigo 30 do Código Penal, ela se comunica ao particular, pessoal. Mas eu quero que vocês entendam essa questão do artigo 30, vamos tratar mais uma vez dela. Pessoal, na verdade, o artigo 30, ele fala das circunstâncias incomunicáveis. Ele está tratando das circunstâncias incomunicáveis e, a contrário senso, nós vamos ver aquelas circunstâncias que se comunicam, tá? O artigo 30 fala, olha, pessoal, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Essa é a regra. A condição de funcionário público, a condição do sujeito ativo, homem ou mulher, isso ou aquilo, não se comunica. Reincidente ou primário, não se comunicam. Essa é a regra. São circunstâncias de caráter pessoal. Salvo, aí você tem que, aí o legislador vem e coloca uma exceção. Salvo quando
forem elementares do tipo, quando forem elementares do crime, pessoal. E nós, o que é elementar, pessoal? Elementar é exatamente aquilo que nós estudamos no começo. Elementar é aquela situação que, ao você excluir do tipo penal, o tipo penal ele tem uma atipicidade relativa ou uma atipicidade absoluta. Deixa de ser crime. No crime de prevaricação, a condição de funcionário público é uma elementar. Porque se você tira essa condição de funcionário público, o crime deixa de existir. No crime de peculato, se você tira a condição de funcionário público, se você exclui, deixa de ser peculato e pode configurar uma apropriação indébita. Então, isso é elementar, pessoal. Agora, vejam o seguinte, se você excluir a condição de reincidente do funcionário público, não muda nada. Então, o fato do funcionário público ter praticado um segundo crime e ser considerada a reincidência dele ser diretor ou não ser diretor é uma circunstância de caráter pessoal, pessoal. É isso que eu estou falando. Então, caráter pessoal, eles não se comunicam, salvo quando for elementar do crime. Exemplo que vocês sabem disso é o infanticídio. A mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Se você tira o estado puerperal, a conduta não é atípica, a conduta é homicídio. Então, é uma circunstância de caráter elementar. É uma circunstância de caráter pessoal e elementar, pessoal. Então, lembra disso. O particular, é óbvio que eu vou perguntar nas atividades. O particular pode responder por peculato? Sim, pode responder quando praticado em concurso com o funcionário público. Hipótese que, por tratar-se de uma situação de caráter pessoal, ela se comunica por ser elementar do tipo, nos termos do artigo 30 do Código Penal. Ok, pessoal? Bem lembrado aí, a sala bem participativa, merece aí uma nota 5. Brincadeira, merece mais, tá, pessoal? Sala, agora vamos falar, tratei de questões gerais, agora eu vou entrar nos crimes especificamente. Olha, deixa eu ver o horário. Sala, é o seguinte, nós temos peculato. Então, agora nós vamos tratar peculato. E vejam peculato, pessoal. Peculato, quando a gente fala, o aluno ele pensa em peculato apropriação. Peculato nós temos um montão, pessoal. Então, vejam, nós temos peculato, primeiro, que eu quero que vocês prestem atenção, peculato doloso. E uma pergunta que todo mundo erra, tá? Porque o aluno ele não consegue, assim, é difícil mesmo. Ou ele aprende e guarda, ou ele vai fazer um raciocínio lógico, e pelo raciocínio lógico dá errado, pessoal. Dá errado. O peculato culposo. Está previsto lá no Código Penal, mas você precisa entender o peculato culposo. Pessoal, então veja, porque ó, você pergunta para o aluno, ele fala peculato, tá? Peculato é o funcionário que se apropria de um computador. Aí eu falo, cabe o peculato culposo? Aí ele começa a pensar, como assim? Apropriação indébita não cabe na modalidade culposa. Como que o funcionário vai se apropriar de forma culposa? Será que dá? Não dá? Aí fica aquela dúvida, aí fala, quer saber uma coisa? Não dá. É peculato doloso. Tem. Então, tem peculato culposo, pessoal, até porque tem expressa previsão legal. Só que você precisa, então, entender. Sala, no doloso, eu tenho peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto e peculato mediante erro de outrem. Ou peculato mediante erro de outrem. Tá, pessoal? Então, tenho 4 espécies de peculato. E aqui, pessoal, é óbvio que eu vou falar um pouco, eu não vou entrar em muito detalhes no peculato, não vou discutir muito com vocês aqui a questão de apropriação e furto, porque vocês já vão trazer o conhecimento de furto e de apropriação lá dos crimes contra o patrimônio.
Eu tenho a mesma figura típica aqui, só que eu coloco alguns detalhes, com primeiro, um deles, a condição de funcionário público. Tá? Então, o teu conhecimento de furto e apropriação indébita lá, daquela primeira parte dos crimes contra o patrimônio, lá no Código Penal, eu vou precisar deles para cá. Tudo bem, pessoal? Então, veja, vamos agora trabalhar o peculato doloso. Olha que bonitinho. Estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Pessoal, então, veja. Estou trabalhando aqui com peculato doloso. Depois nós vamos falar do culposo. Pessoal, como eu falei para vocês, eu não vou ser mais, né? Literalmente, não vou ser mais repetitivo do que eu já sou e vou ficar falando em todo crime. Olha, peculato desvio, objetividade jurídica, patrimônio público. Não, a gente sabe que em qualquer espécie de peculato nós estamos tutelando. São condutas que visam proteger o patrimônio público, a administração pública, a probidade administrativa, e o sujeito ativo é o funcionário público e o sujeito passivo é a administração pública. Pronto. Essa é para os crimes que nós vamos estudar agora. Sala, aí o peculato, apropriação, caput 312, caput, atenção, primeira parte, tá, sala? Esse artigo 312, ele tem duas partes. É a hora que você está lendo ele, se você lê correndo, você não entende. Ele tem duas partes, porque lá ele trata do peculato, apropriação, e depois ele trata do peculato desvio. Tá? Então, aqui, pessoal, vejam, eu tenho a apropriação. A apropriação, pessoal, é o crime de apropriação indébita, só que praticado por funcionário público que teve o dinheiro, o valor, o bem público ou privado. Tá? O teu carro, pessoal, o teu carro, quando você não paga o IPVA, quando ele está atrasado e o Estado o apreende, ele pode ser objeto de peculato. Mas como fracassar? Passa a estar com a administração. Nós o recebemos em razão do nosso cargo e aquele que desvia para proveito próprio ou alheio comete crime de apropriação indébita. Perdão, de peculato, apropriação, pessoal. Deu uma viajada aqui. Literal. Pessoal, então veja. Pode ser público ou particular. Sala, como no crime de apropriação indébita. Tipo objetivo é apropriar-se, tornar-se dono, passar a agir como se dono fosse. Essa é a regra de uma coisa que não é sua. Agora, a diferença com o furto, pessoal. A diferença com o furto, você não pode errar. No peculato apropriação, ou na apropriação indébita, pessoal, a posse, ela chegou até você de forma lícita. Lícita. O Estado entregou para você, em razão da tua função pública, a posse do veículo, a posse de um computador, a posse de bens de valores, em razão da função e de forma lícita, pessoal. Se não foi de forma lícita, não tem o peculato apropriação. Nós podemos falar de peculato furto, de outra conduta, mas não de peculato apropriação. Então, exige a posse lícita. Você não pode ter dolo. Vou falar lá com a diretora e na verdade, eu estou precisando pagar uma droga. Eu vou falar para ela que eu vou tratar, que eu vou entregar, que eu vou fazer uma tarefa em casa e eu preciso do notebook. Então já tem dolo desde o início da conduta, pessoal. Quando você pegou o notebook para trabalhar na sua casa e você entregou a troco de droga, tá? Fracasso, eu não faço isso. Tá, tudo bem, eu sei que não faz, não é uma situação hipotética, tá? Pessoal, então quando você faz isso, você já tinha dolo no antecedente, você só enganou ela para quê? Para que você facilitasse, você diminuísse o quê? A vigilância sobre o bem. Pessoal, então, tipo, objeto material, nós já falamos, dinheiro, valor ou bem imóvel, tá? Público ou particular. A consumação, pessoal,
A consumação no peculato apropriação é como na apropriação indébita. É no momento em que você deixa de agir apenas como mero detentor, quando você passa, inverte o ânimos, pessoal. Você passa a agir como se fosse dono, tá? Exatamente isso, ó. Passa a agir como se fosse dono. Tentativa é possível? É. Mas é difícil, pessoal. É difícil. É admitida, mas a hora que você vai dispor do bem, você é surpreendido por circunstâncias alheias à sua vontade. Pessoal, aqui eu peço atenção para vocês, que esse é um crime complicado para você, na prática, você estabelecer a competência. Quem vai julgar? A competência, pessoal, ela é fixada pelo lugar da consumação. E a consumação no crime de peculato e apropriação é quando a pessoa passa a agir como dono. Então, agora você imagina uma pessoa que vai com bem daqui para São Paulo, passando em várias cidades. Que momento ele passou a agir como se fosse dono? Ah, só lá em Avaré ele vendeu o bem. Tá? Ele resolveu vender o notebook da prefeitura ou um determinado bem do Estado. Se ficar caracterizado, se ficar claro que é ali que ele inverteu, tá, a posse, tá, ele passou a agir como se fosse dono, o lugar da consumação é lá, pessoal. Eu falo isso porque às vezes na prática nós pegamos pessoas que vão entregar mercadoria, aí sai lá de Minas Gerais. Sai lá de Minas Gerais e vem entrando, passa em São José do Rio Preto, São José do Rio Preto passa em Marília, de Marília passa em Assis, passa em Florínia e houve o desvio da mercadoria. E houve o desvio da mercadoria, aí para você descobrir onde ele vendeu, aonde ele se apropriou, que é a competência, porque aí você manda para lá, tá bom? Se ele vendeu parte da mercadoria lá em Marília, aí você fala, foi ali que ele passou a agir como dono e você manda para lá. Mesma coisa com o peculato da apropriação, pessoal. Agora, o peculato desvio, o Vinícius vai poder ajudar a gente aqui, ó. Tá? O juiz que usou o carro do Eike Batista, vamos lá falar, Ana Cláudia, vamos conversar sobre isso. Agora, Ana Cláudia, ele desviou o bem ou ele se apropriou do bem? Se ele, então, ali é isso que a gente precisa saber. Mas houve no mínimo um desvio, no mínimo, tá? Pessoal, então vejam, aqui, ó, a Ana Cláudia já foi lá no carro, no piano, tá? Houve um desvio que era para ficar apreendido, no mínimo, Ana Cláudia, houve um peculato desvio lá, ó. Então, no peculato desvio, Sala, aqui eu altero apenas a conduta. A conduta, pessoal, é desviar. Você tem a posse em razão da tua função e você altera a finalidade do bem. Então vejam, pessoal, desviar, alterar a finalidade, mas para proveito próprio ou alheio. Pode ser vantagem moral ou vantagem patrimonial, pessoal. Aí vem toda aquela discussão, ontem à noite. Então, vejam, pessoal, aqui você está desviando. Um veículo da Câmara Municipal, Vinícius, da Câmara Municipal, é possível desviar ele ou não, Vinícius? Já aconteceu alguma vez? Vocês já tiveram alguma denúncia, Vinícius, ali na Câmara Municipal de desvio de bem público? Sala, alguém conheceu aí? A Ana Cláudia falou bem. Houve um desvio. Desvio de bem em si. Não desviar da pessoa se apropriar. Não, de desviar para fins próprios. Por exemplo, o veículo, quando vocês querem ir para São Paulo, é para encontro oficial. É isso, aquilo. Nunca ninguém foi em motel, nunca ninguém foi fazer compra, nunca ninguém foi aqui em Assis, nunca teve conhecimento aí. Você falar também, literalmente, o nome da pessoa. Quero saber se houve um desvio, por exemplo, do carro da Câmara. Usar para fins particulares. Cadê a Duplatina? Tá aí, Duplatina? Duplatina, tá aí? Dá um alô aí. Seria o caso de levar os filhos na escola? Pode até configurar. Se você pegar exatamente isso. Pode configurar. O uso da viatura no fórum para fins particulares?
Então você veja, vocês estão, tá sendo desvio, entendeu, pessoal? Agora, aí os alunos da noite, do Platina, tá aí não? Já fui para São Paulo e fomos no shopping depois do curso. Tudo bem, você foi almoçar, Ana Cláudia, não foi? Você foi fazer carro da Câmara e foi no shopping. Tudo bem. Você vai fazer o quê? Lá em São Paulo, ou você foi para o cinema e toda essa questão que você vai de compras, tá? Compras, óbvio, você foi almoçar, você foi, tava lá em São Paulo e pegou e as pessoas fizeram compras. Agora, se exclusivamente para fazer compras, há um peculato desvio, pessoal, há um peculato desvio. O que eu falo, pessoal, é que é o seguinte, tá? Vocês sabem, o Vinícius sabe, recentemente teve um episódio no Shopping Catarina. Exatamente isso, Vinícius, que eu ia falar. Teve um episódio lá, deu uma repercussão que vocês não acreditam. Não acredita. Por quê? Pessoal, mas o que eu falo é que quando você tem uma situação dessa, quando você tem uma situação dessa, você tem que estar embasado para que você faça uma denúncia, você comunique um crime com uma certa base, porque automaticamente, se aquela denúncia ela for arquivada, a vítima, o suposto autor, ele passa a ser vítima de uma denunciação caluniosa. Isso. Que você passa a ser vítima contra aquela pessoa. E se for, então, se você não tem elementos que suporte, que você não tenha provas, você não oficialize. Você pode até levar ao conhecimento da administração pública, mas você oficializar essa e assinar embaixo que você com provas temerárias, que você não tem provas para isso, é complicado. Então, mas é porque lá ficou demonstrado, tá? À primeira vista, que eles estavam retornando de São Paulo, no Shopping Catarina, e pararam para almoçar, tá? E pararam para almoçar lá. É possível, tem a praça de alimentação. Agora, não configurado, pessoal, mas vocês percebi que vocês entenderam. É pegar o bem público para fins particulares, tá? Para fins particulares, pessoal. Vejam, a consumação, quando ocorre o desvio, pessoal, crime formal. Crime formal não precisa ter a vantagem moral ou a vantagem patrimonial, tá? Se é crime formal, a tentativa é admitida. Mas é óbvio que no crime formal, a verificação na prática da tentativa, ela é difícil. Então, antes da pessoa desviar, porque se ela desvia, está consumado. Então, antes dela desviar, ela está se preparando, saindo de Assis com destino a São Paulo. Então, já está tendo aí praticamente o desvio para fins particulares. Quando ele recebe, vai para São Paulo, ele pega a chave, a hora que ele vai sair, ele é surpreendido. Então, para você demonstrar isso na prática, não é fácil, porque se ele já desvia, já inicia indo para São Paulo, você já tem aí a consumação. Pessoal, então vocês entenderam o peculato desvio que nós temos. Tá? Toda vez que vocês denunciarem, vocês podem ver. Eu conversei com uma aluna lá em Birarema que teve um pessoal que fizeram uma denúncia contra um funcionário público lá, o prefeito mandou apurar. Ninguém vai mandar arquivar uma denúncia de peculato desvio. Tá? Só que é óbvio que, não comprovando, o funcionário público ele vai voltar contra você e é arquivado, ele vai pedir indenização porque gera desgaste. Tá, eu trouxe aqui para vocês alguma jurisprudência, pessoal, que fala sobre o peculato desvio, ó. Peculato que é um crime formal. Aqui foi pior ainda, pessoal. Aqui, pior assim, houve a retenção dos valores nesses empréstimos consignados. Salvo engano, o governador, ele não repassou para a administração financeira, para o órgão financeiro, tá? Não se discute aqui, pessoal, se ele deslocou o dinheiro para outra função pública. O que houve foi o desvio, tá? A consumação não depende da prova do destino. Ele se consuma com
o desvio. Aqui ele tinha, ó, vejam, pessoal, a administração pública, o nosso funcionário público, o juro é menor, porque o Estado é, entre aspas, um garantidor, que ele tira da nossa folha de pagamento e já repassa para o bem, para o banco. Aí o banco não teve o repasse. Desvio também, pessoal. Aí o Bittencourt fala também aqui, ó, podendo ser caracterizado o desvio com a simples uso irregular da verba pública, pessoal, tá? Então, vejam, se você tem uma verba pública para um lugar e você emprega de forma irregular, ele também configura o peculato desvio. Então, não é fácil. Sala, peculato furto. Já estou indo para a parte final. Já deu aqui 1h05. Já dá para justificar com o Fernando Sá, né? Que a aula foi dada. Brincadeira, pessoal. Vocês sabem que eu sempre estou aqui. Pessoal, furto. Furto, você sabe que a pessoa subtrai coisa alheia móvel para si ou para outrem. Aqui, pessoal, é aquela hipótese que eu falei. No peculato apropriação, o funcionário público ele tem a posse lícita. Aqui, o funcionário público, pessoal, no furto, ele não tem a posse do bem, valor ou dinheiro. Ele subtrai ou concorre para a subtração. Só que, Sala, trazendo o teu conhecimento do crime de furto, aqui eu quero que você preste atenção nisso. Preste atenção nisso que cai na minha prova. Eu não preciso esconder de ninguém. Não preciso esconder de ninguém, que é essa parte, pessoal. Não basta ser funcionário público. Não basta ser funcionário público. Essa condição de funcionário público, o peculato, furto, pessoal, o funcionário público ele deve se valer dessa qualidade que lhe proporciona melhor condição para tirar o bem da proteção da vítima. Então, veja, pessoal, você tem que, se eu colocar na prova que o funcionário público de uma delegacia não se valendo da sua condição, subtrai um computador. Furto, pessoal. Não, fracasso, mas ele é funcionário público e se tirou da repartição, mas ele não se valeu dessa condição. Tá? Ele tem que se valer, o funcionário público de uma delegacia, ele tem a chave, ele vai lá e furta um computador da sala de um colega, ele tem mais acesso, tem mais facilidade para ingressar. O vigia deixa o funcionário público entrar em regra, pessoal, fala que vai pegar alguma coisa, engana o vigia e pega o computador de uma outra repartição, pega um bem que está ali apreendido. Então, essa é a regrinha, tá? Que deve se valer, pessoal. Então, subtrair, dolo direto, tá? Com afetiva retirada, a tentativa é possível, tá lá dentro do fórum, pegou o computador e foi surpreendido pelo vigia, tá? Então, vejam, aqui eu só vou, tá em local diferente, slide. Sala, o peculato culposo. O peculato culposo, ele precisa ser entendido. É como um juízo de valor, pessoal. É como direito. Você tem que compreender. Você não é a ciência do dever ser, não é a ciência do ser, tá? Você tem que compreender o peculato culposo e não decorar. Não dá. Esse tem que ser compreendido, pessoal. Veja, aqui no peculato culposo, pessoal, a conduta ao funcionário com a sua conduta culposa, ele facilita o peculato ou crime doloso de uma outra pessoa. Então, aqui eu tenho 2 crimes, pessoal. No peculato culposo, eu tenho 2 crimes. O peculato culposo do funcionário público e o peculato doloso do outro funcionário ou crime de furto de uma outra pessoa, tá? Como que é isso, fracasso? Então, vejam, a conduta culposa do funcionário público facilitou o furto de um computador da repartição, ou que um outro funcionário entrasse e subtraísse o computador, aproveitando-se da facilidade provocada pela conduta do funcionário.
O vigia que dorme, pessoal. O vigia que dorme durante a madrugada e vão lá as pessoas e entram e subtraem. Então, vejo, a conduta dele facilitou. Agora, fracasso. Não, ele combinou com a pessoa e falou que ia deixar a porta aberta e ia sair do local tal hora. Não. Aí é prévio ajuste, aí é concurso, tá? Ambos vão responder pelo peculato doloso. Tá bom, pessoal? É diferente. Aqui, ele não pode ter o prévio ajuste. Já nem pode. No crime culposo, não dá esse prévio ajuste. Não há concurso em crime culposo como regra. Tá bom? Se ele ajusta previamente com a outra pessoa, se ele ajusta previamente, aí nós temos o peculato culposo, tá, pessoal? Ó, consumação, quando se consuma o crime doloso do outro. Tentativa, inadmissível. Crime culposo não admite tentativa. Não admite tentativa. Pessoal, o legislador, ele fala o seguinte: houve culpa, repara o dano. Se você repara o dano, tá, antes da sentença penal irrecorrível, extingue a punibilidade. Pessoal, alguém pode colar aí na mensagem o artigo 312, parágrafo 3º? Só precisa acertar aí. Mas tudo bem, depois a gente vê também. Eu volto aqui. Então, se você vai falar para o funcionário, paga que extinga a tua punibilidade, pessoal. Não tem outra coisa para fazer. Se você acha que a culpa foi tua, paga. É mesmo. Ó, pessoal, vou trazer aqui uma jurisprudência para vocês que mutatis mutandis aplica-se ao nosso caso. Só que que acontece, pode acontecer com a gente, tá? Mas pode acontecer muito com os militares, tá? Então vejam, aqui, ó, peculato culposo no Código Militar. Pessoal, a conduta é semelhante. O militar que deixa sua arma debaixo do banco do motorista, tá? Que não é o local apropriado para você deixar a arma durante a noite, ou não é ali, você tem que guardar a arma em lugar seguro. Então, veja, quando ele possibilitou, com a sua conduta, ele foi negligente, ele facilitou a subtração por terceiro. Então, a arma do militar foi subtraída e teve como facilidade a negligência, a imprudência dele em não guardar a arma de forma correta. Então, ele vai responder por peculato culposo, mas porque houve um crime doloso que levou um bem público. Aí ele tem que pagar, pessoal. Aí ele paga para extinguir a punibilidade. Tá bom? Pessoal, por hoje é mais ou menos aqui. Nós vamos seguir a nossa... Parágrafo terceiro, ó, aqui. Valeu, André. Vamos ver aqui. Só que o André... No caso do parágrafo anterior, é reparação do dano. É isso que eu quero aqui, ó. Se procede... Ó, então, é isso que eu queria saber. Isso eu vou perguntar na prova para vocês. Só que eu vou perguntar aqui, ó. Vocês vão decorar. Olha, eu tô falando, hein? Tá gravado aqui para ninguém errar. Tá? Assim, só para vocês lembrarem. No caso do parágrafo anterior, ou seja, no peculato culposo, a reparação do dano é aqui, ó. Se procede, ou seja, antes da sentença condenatória transitada em julgado, extingue a punibilidade. Tá? Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Entenderam, pessoal? Então, é isso que eu vou falar. Eu vou falar que a sentença foi reparado o dano, extingue-se a punibilidade, se é reparado o dano, se precede a sentença recorrível. Ou seja, antes de ter a sentença, antes da sentença. Não, pessoal, pode ser mesmo antes do trânsito em julgado. Eu posso ter uma sentença recorrível que ainda você extingue a punibilidade. É aqui que eu vou tratar com vocês, ó. Vai ser entre recorrível e irrecorrível. Extingue a punibilidade ou reduz metade da pena. Beleza, pessoal? O Guilherme aqui fez, o André. Sala, boa quinta-feira, fiquem em casa, nós precisamos
voltar aí para as aulas, mas o pessoal não está ficando em casa. Estou vendo o Vinícius aí fazendo Cooper, o Paulo andando pela rua, o Guilherme também. Então, pessoal, fique em casa, é para ficar em casa. Se você não precisa trabalhar, fique em casa. Ou vai na barbearia, porque agora está liberado. Ah, brincadeira. Pessoal, valeu, gente. Tudo de bom. Semana que vem a gente vai continuar, tá bom? Tá quietinho, né, Vinícius? Fica na boa lá. Gilmar, fica em casa. Tá, pessoal? Valeu, tudo de bom. Um abraço para todo mundo aí. Vou encerrar aqui a gravação. E vocês, quando verem o Eduardo Vela, mandem um abraço para ele lá na TV Tem. Tá? Para a gravação.